Então vamos lá, irmãos, trazer outro assunto aqui. O litígio entre irmãos, né? Na verdade, irmãos na fé. Esse é o título de 1 Coríntios, capítulo 6. O que é litígio? Litígio é a disputa de uma causa na justiça, né? Entre duas partes, tá? Então, litígio é pleitear, é disputar na justiça, tá? E o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele ensina assim acerca do litígio. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha só, irmãos, que coisa linda a palavra de Deus. Então, lá na igreja de Corinto, estava tendo o quê? Alguém cometia injustiça e ainda ia pleitear a sua causa na justiça perante a lei terrena. É o que Paulo diz aqui. Ir a juízo perante os injustos, perante infiéis. Então a palavra de Deus, irmãos, ela condena o litígio entre irmãos. Ela reprova claramente um irmão colocar outro na justiça. Na verdade, já é uma falta entre vós, terdes demandas um contra os outros. Já é um erro, irmão, já é uma falta. Por quê? Porque a palavra diz que nós devemos viver em paz, unidos, em amor, em comunhão, amando-nos, suportando-nos e perdoando-nos uns aos outros. É isso que a palavra de Deus, ela orienta e instrui a igreja. O amor, o perdão, a comunhão. É isto, irmãos. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Irmãos, é essa característica do verdadeiro cristão. Essa é a característica, é as qualidades do verdadeiro servo de Deus. Sofrer injustiça, mas não injustiçar ninguém. Ser perseguido, mas não perseguir ninguém. Ser caluniado, mas não caluniar ninguém. É sofrer o dano por amor do evangelho, colocando em prática aquilo que ele recebeu e aprendeu de Deus. É isso, irmãos. Ser levado na justiça e não levar ninguém. Perdoar, sofrer o dano, levar prejuízo, mas não perder a comunhão com Deus, irmãos. É isso. E olha como o apóstolo fecha esse assunto. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ninguém se engana, irmãos, porque alguém prega contra o adultério, contra a fornicação, né, contra o pecado, contra o corpo, alguém prega isso. Na mente de alguém é só isso que é pecado e é só isso que vai deixar alguém de fora do céu.
Ninguém se engane. Os injustos não hão de herdar o reino de Deus. E o que nós temos visto muito, irmãos? Igrejas colocando as pessoas na justiça, denominações, instituições colocando, processando as pessoas na justiça. E olha o motivo, irmão, olha o motivo. Porque diz que está sendo difamada na internet, porque diz que está sendo caluniada na internet, porque diz que está sendo perseguida na internet. Aí processa as pessoas. E o pior, irmãos, tem denominação com a própria congregação processando, levando na justiça os seus próprios membros, irmãos. Meu Deus do céu. Meu Deus. A igreja que se diz a graça de Deus processando os seus próprios membros por causa de crítica na internet. Porque está sendo criticada nas redes sociais. Que absurdo, irmãos. Que loucura. Que aberração. A denominação processando os seus próprios membros porque está sendo criticada nas mídias sociais e acha que é perseguição. E outra, irmãos, nem é perseguição, porque perseguição, irmãos, é quando alguém é perseguido de forma indevida, sem dever nada. Mas quando é exposto a verdade, o erro, as heresias, isso não é perseguição. Olha o que o apóstolo Pedro ele disse, que ninguém sofra como malfeitor, como beberrão, como alguém que se intromete em negócio alheio, mas se alguém sofrer na justiça como cristão, glorifique a Deus nesta parte. Então, se alguém é perseguido por estar praticando a justiça, por estar na verdade, glória a Deus. Mas se alguém é perseguido porque realmente comete injustiça, comete atrocidade, comete acepção de pessoas, é autoritária, tem heresias e tudo isso é exposto, isso não é perseguição. A pessoa está simplesmente colhendo aquilo que plantou. Não é perseguição. E mesmo se fosse perseguição, irmãos, não convém para um servo de Deus, nem para a igreja, sair processando as pessoas e alegando calúnia e difamação. Que absurdo é esse? Olha o que o próprio Senhor Jesus diz. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meu Deus, então se o cristão, se o servo de Deus, se a igreja de Cristo, ela é perseguida, é injuriada por causa da verdade, por causa da justiça, por causa do evangelho, louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Essa é a proposta do Evangelho para a igreja de Cristo ser perseguida, irmãos. Louvado seja Deus. Mas alguém comete heresia, comete injustiça, comete atrocidades espirituais, comete acepção de pessoas, comete bajulação, comete nepotismo, comete o desvio de conduta moral. Aí toda essa podridão é exposta, a pessoa acha que é perseguição. Não é perseguição.
Não é perseguição. Perseguição é por causa da justiça, é por causa da verdade, é por causa do evangelho, é por causa de Cristo, é por causa da fé. É isso que é perseguição genuína, que a igreja de Cristo ela sofre. E não deve processar, levar ninguém na justiça por isso. Deve exultar, glorificar a Deus por causa da perseguição, porque é grande no céu o vosso galardão. É isso, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Isso é perseguição. Por causa do evangelho, por causa do nome de Cristo, por causa da verdade, por causa da justiça, por causa do reino dos céus. A igreja era perseguida e foi dispersa. E a igreja primitiva, os apóstolos, Cristo, os profetas, os discípulos, processavam alguém por causa da perseguição. Imagina aí, irmão, se o Senhor Jesus processasse todo mundo que difamava ele, que caluniava ele, que perseguia ele. Imagina se os apóstolos levassem todo mundo que perseguiam eles, levassem na justiça. Na verdade, não tinha como, porque a própria justiça terrena perseguia a igreja de Cristo. É isso, irmãos. Então, ao servo de Deus, a igreja de Cristo deve se alegrar, se exultar, glorificar a Deus por causa da perseguição.